Grande abraço para todo mundo. Está no ar mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. Hoje, terça-feira, dia 5 de maio. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações do esporte, as notícias de momento do futebol de Alagoas e tudo que antecede esta decisão do Campeonato Alagoano. O duelo entre CRB e Coruripe amanhã à noite no estádio Rei Pelé. Hoje é o dia final de preparação para as duas equipes. A preparação também dos nossos clubes, eu falo do âmbito nacional, para a Libertadores. Teremos rodada neste meio de semana. A Copa do Brasil daqui a pouco é assunto no Canal Esportes. E também a rodada inicial dos campeonatos pela Série A e B do Brasileiro, que já começam no próximo final de semana. É isso que nós vamos destacar no Canal Esportes desta terça-feira, que está apenas começando. Continue conosco, é rapidinho mesmo. Vamos a um rápido intervalo agora e voltamos já. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. O maior presente que eu já ganhei. Ai, foi inesquecível. Eu esperei tanto tempo e quando chegou era muito melhor do que eu imaginava. Na hora que eu recebi ali, todo embrulhadinho, foi emocionante demais. No Dia das Mães do Parque Shopping, a gente capricha, porque depois que ela ganhou você, fica difícil achar um presente à altura. Compre e concorra a 3 vales compras de 10 mil e mais um Honda HR-V. Promoção Amor de Presente Parque Shopping. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Legal, agora sim começando o Canal Esportes, lembrando que neste exato momento nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, você acessa lá e vai acompanhar todo o conteúdo que a TV Mar Canal 25 traz para você. É o portal Gazeta Web que oferece a ferramenta que possibilita para você, internauta, poder acompanhar a nossa programação. E aqui nós vamos estender, né, nosso grande abraço aí para você que está através da internet acompanhando a programação da TV Mar Canal 25. É simples, a página principal do portal Gazeta Web já está aí disponível para você. Vamos colocar no vídeo esse material aí. O portal Gazeta Web, na página principal, traz para você essa opção onde você pode assistir a TV Mar Canal 25 e você dá um clique em assista, uma janela será aberta e tudo em alta definição, melhor som, melhor imagem que o portal Gazeta Web também disponibiliza para você, tá? Não é preciso de muita coisa não. Também nós temos o 3377-9097 como telefone para você interagir com a produção do programa e também acertar sua pauta, deixar justamente a sua informação virar notícia para a sociedade.
O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br e o 3377-9097 é o telefone, como eu já disse, para você interagir com a produção do programa. O YouTube também é a nossa ferramenta, temos mais um meio onde você pode acompanhar na íntegra todos os programas exibidos aqui na grade da nova TV Mar. É simples, acesse a página principal do YouTube e na aba pesquisa você digita TV Mar Canal 25 e que você vai poder acompanhar todas as informações e tudo que a TV Mar está disponibilizando para os internautas e assinantes também da NET todos os dias, tá certo? Vamos começar o programa de hoje falando de futebol e muitas notícias a respeito do ambiente esportivo em Alagoas. A Série B do Campeonato Brasileiro só começa no próximo final de semana, mas as equipes, ainda que têm seus propósitos nos estaduais, como por exemplo o CRB, que vai disputar a final amanhã, continuam anunciando contratações. A matéria aqui do portal Gazeta Web já destaca mais um reforço do CRB. Vamos colocar no vídeo então, vamos lá. Está aqui a matéria, CRB anuncia atacante Pingo para a disputa do Brasileiro da Série B. O jogador estava atuando no Red Bull, que disputou a primeira divisão do Paulista. É aqui a notícia de destaque no ambiente esportivo do portal gazetaweb.com. O Galo confirmou mais um reforço para a disputa da Série B do Brasileiro. A diretoria anunciou na tarde de ontem a contratação do atacante Pingo, que estava no Red Bull de São Paulo, que disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista. O atacante tem como principal característica a velocidade e atua pela beirada do campo. O jogador teve passagens por Santa Cruz, ABC, Ceará e chega para disputar no ataque uma posição com João Henrique, que tem característica semelhante no estilo de jogo. A diretoria do CRB ainda espera anunciar esta semana novos reforços também para a disputa da Copa do Brasil. A equipe estreia no Brasileirão no próximo sábado, às 9, no próximo sábado, dia 9, quando encara o Bragantino às 9 da noite no estádio Rei Pelé. Antes, porém, o CRB joga a decisão do campeonato estadual. Está aqui a foto do Pingo, né? Comemorando sem camisa, já é um amarelinho, né? Para ele, pela arbitragem, aí, vou comemorar dessa maneira. Mas é o novo contratado aí do CRB, né? Tá chegando aí para poder se juntar aos outros 3 já anunciados na semana passada. O detalhe é que você acompanha esse processo que os clubes que vão disputar o Campeonato Nacional, Série A, Série B, eles começam a anunciar. Você viu, o Vasco foi campeão carioca no domingo. Ontem anunciou mais 3 contratações. Júlio César, lateral esquerdo, Diguinho e o Éder Luiz. Ainda essa semana pretende anunciar o Felipe Gabriel. Essa loucura do calendário do futebol brasileiro faz com que os clubes eles passem justamente por esse processo. O jogador não vai ter nenhum período de adaptação como se deve, né? Como deveria ser, para poder já iniciar uma competição. Então isso é importante destacar. Esse calendário é uma coisa muito interessante. Vai deixar muitos clubes fora de atividade a partir de agora, né? Muitos já estão fora de atividade. CSA, por exemplo, um dos grandes do Nordeste, hoje está fora de atividade. Sergipe também é outro que está fora de combate, né? Não vai disputar mais nada até o final da temporada. E ontem eu recebi à noite um material. Na verdade, foi mais uma publicação, não foi o fato de ter recebido. Por fazer parte da minha rede de amigos no Facebook, ontem o preparador físico Vitor Albuquerque ele trouxe números interessantes, parabenizando o calendário do futebol brasileiro, onde, segundo ele, existe hoje mais de 20 mil profissionais desempregados no país. Então é preciso que um processo como esse seja avaliado. Eu acredito que a CBF ela poderia arrumar meios para não deixar tanta gente desempregada de agora em diante. Rapaz, se esse número for verdade, 20 mil pessoas desempregadas envolvidas com futebol no país. É um número, que eu digo, um número muito alto. E eu tenho certeza que nem 20% disso aí, talvez até um pouquinho mais, né, uns 30%, 40% disso aí, vai se manter em atividade até o final do ano, né? Então, é uma coisa triste, né? É uma coisa triste para o futebol, é preciso ser melhor pensada a coisa, precisa ser trabalhado de uma maneira mais ampla, porque se você lembra lá atrás, nós tivemos já momentos onde o futebol, ele tinha calendário extenso e proporcionava para todos uma condição de todo mundo se manter na ativa. O problema é que as coisas ficaram cada vez mais modernas,
no futebol e os pequenos hoje não têm mais possibilidades de se manter ativos no ano inteiro. Isso é verdade. Os clubes, principalmente do interior, que muitas vezes são bancados por prefeituras. E, consequentemente, essas prefeituras, elas patrocinam os clubes, mas para dar uma resposta, uma satisfação para a população da sua cidade. Não é nem pelo fato do cara ser um desportista ou gostar de futebol. Isso também tem que ser levado em consideração. Mas o principal é para dar uma satisfação para o público da cidade. A prefeitura está ajudando o time da cidade. E quando não ajuda, o time não participa das competições. Vamos levar à tona aqui o caso do Sport de Atalaia, que não teve apoio da prefeitura e desistiu de participar do Campeonato Alagoano esse ano. Então é preciso que as coisas sejam trabalhadas, né? A CBF precisa arrumar meios, entra muito dinheiro, é preciso também incentivar os clubes, dar condições para que os clubes possam ter um retorno financeiro, não ficar na dependência apenas de público nos estádios. Nós tivemos, e eu vou guardar as devidas proporções, mas não posso também aqui restringir, deixar de citar. O campeão carioca, o Vasco da Gama, levou para os cofres, sabe quando, Fábio Novaes? Pela conquista do título estadual? 4,5 milhões de reais pela conquista do título carioca. 4,5 milhões. Se nós colocarmos para o nosso estado aqui, pouca gente sabe, mas alguns até dizem que não tem valor nenhum, não ganha nada financeiramente, é só o direito de participar de competições. Então é muito difícil fazer futebol com essa discrepância. É muito difícil. Se um estado oferece 4,5 milhões, tá certo que é o Rio de Janeiro e nós não vamos fazer comparações em termos de grandeza com o futebol carioca com o futebol alagoano. Nós não estamos fazendo comparações. Mas se um estadual, vamos analisar friamente a coisa, oferece um valor como esse e o outro não oferece nada, não é possível, gente. Não é possível que isso aconteça para um clube se manter na ativa. Então fica muito difícil para que as equipes do nosso estado possam se manter, exceto o CSA, que pode se garantir através do apoio de uma torcida enorme por trás, um CRB, que já tem o costume de participar nos últimos anos de grandes competições, um ASA, que também tem um apoio de uma cidade, que não é uma cidade pequena, a cidade de Arapiraca, mas tirando isso, os outros todos sentem na pele. Isso não tem apoio de prefeitura, é realmente uma condição de risco para que essas equipes possam representar nosso estado. O Coruripe vai ser o representante de Alagoas na Série D. E eu espero, com toda sinceridade, que o clube não passe pelo perrengue que nós estamos esperando que aconteça, que é a falta de recursos por participar de uma competição onde as despesas são altíssimas para que o clube possa conquistar o objetivo, que é o acesso para uma divisão acima no qual ele está iniciando. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Podemos chamar aí o primeiro material de hoje, pessoal? O que é que nós podemos aí? Vamos lá. Vamos nessa então. Os estaduais 2015, é isso? Estaduais 2015, então. Então vamos trazer aqui uma matéria ampla a respeito do que foi os estaduais, não é isso? É sobre esse assunto a matéria? Vamos trazer então. Ah, beleza, tranquilo então. Vamos fazer o seguinte aqui. Essa matéria que nós vamos trazer vai também levar à tona uma curiosidade. Muitos que acompanham o futebol já sabem disso, mas não custa nada nós colocarmos de uma maneira mais minuciosa o que esses estaduais proporcionaram na temporada. Técnicos que não são tão badalados assim e que acabam conquistando condição de destaque no início do ano. Vamos ver esse material do Sport TV. Festa, taça, título estadual. Isso tem todo ano. Mas o que as conquistas desse domingo deixam para o futebol brasileiro como legado? A palavra da moda, desde que viramos sede da Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016. O futuro dirá se esse legado é consistente ou é fogo de palha. Mas o sucesso de uma geração de novos treinadores é sempre um alento para um futebol brasileiro que tanto pedimos que se modernize. Diego Aguirre e seu conceito de elenco titular no Internacional conseguiu vencer o gaúcho com um pé na Libertadores. Se o tapetão deixar, Emerson Maria terá vencido o catarinense, superando até a desconfiança dentro do próprio Joinville. Itamar Schul operou um milagre com seu Operário diante do gigante Coritiba, que apostava tudo no paranaense. Marcelo Fernandes passou de interino a efetivo e virou um menino da Vila, campeão diante de um Palmeiras sedento por títulos. E Doriva, que tirou nota máxima no vestibular do Ituano e ganhou o diploma agora com o Gigante da Colina.
A bola dirá quem vai virar professor titular. E aí saberemos a extensão do legado dessa festa, taça, título estadual. É dessa maneira que o News dá boa noite para você. Uma ótima noite. A gente se vê. Pois é, esse material foi vinculado, mas isso leva à tona também, né, pelo Sport TV, uma condição interessante. Fez destaque, claro, para o Doriva, mas o técnico do Santos também, ele conquista hoje uma condição importante. R$13 mil é o salário dele. 13 mil, né? Fora, muito longe de uma realidade que o Oswaldo Oliveira ganha no Palmeiras. Muito longe de uma realidade que o Oswaldo Oliveira ganha no Palmeiras. Muito longe de uma realidade que o Didi ganha no Corinthians. Muito longe de uma realidade que o Vanderlei Luxemburgo ganha no Flamengo. O cara foi campeão paulista. Então, dinheiro, muitas vezes, não significa a certeza, não dá a certeza de uma temporada vitoriosa. O Santos apostou diante das dificuldades financeiras no novo e conseguiu. Até esse goleiro Vladimir, o Fábio Novaes já informava para nós que é um moleque que veio da base do Santos e é campeão paulista, né? O time do Santos tem alguns jogadores experientes, é fato, tem alguns medalhões, é fato, mas também tem atletas jovens. Né? E isso fez com que essa mescla desse o sucesso. Se fosse no Campeonato Carioca, eu iria dizer o seguinte, que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro não está com parâmetro para nada. Por causa da bagunça, por causa da situação que tudo se envolveu nessa questão dos problemas de arbitragem, vem sendo assim nos últimos anos. Se fosse no Alagoano também, mas nós estamos falando de um Campeonato Paulista, que para nós é o campeonato mais organizado, na minha opinião, é o mais organizado do país. É o mais organizado do país. Então não tem esse negócio de que dinheiro, ele traz a certeza de um sucesso, não. Ele possibilita você trazer jogadores de qualidade, atletas que tenham, sim, um certo conhecimento do futebol e que possam atrair até mesmo campanhas publicitárias. Mas isso não quer dizer que é a certeza do sucesso, não. Tá aí o treinador do Santos com R$13 mil no bolso todo mês, campeão paulista, à frente de outros profissionais. Treinador joga bola? Não. Mas ele pode mostrar suas qualidades com um salário muito diferente do que aqueles que são considerados medalhões. Consegue mostrar uma filosofia de trabalho, os jogadores têm o poder de assimilar muito mais fácil do que outros treinadores que ganham 10 vezes mais do que ele ganha. 10 vezes mais é o que eu estou falando. Na melhor das hipóteses aqui. Né? 10 vezes mais. Se ele ganhar 13 mil, você coloca 10 vezes mais à frente, 130 mil. Luxemburgo deve ganhar em torno de 600, 700 mil reais no Flamengo. Né? E não levou o Flamengo para canto nenhum até agora. O Flamengo ganhou aquela competição no início do ano, mas até agora, né? Então, dinheiro no futebol não significa, não dá garantia de sucesso. Ele dá uma possibilidade para que você possa ter justamente várias situações ao seu redor. Mas isso não significa que é a garantia de uma temporada vitoriosa. Vamos dar sequência aqui ao programa? Podemos dar sequência, pessoal? Vamos chamar o quê nessa... Então, as duas equipes, falando de Flamengo, né, as duas equipes que não conseguiram sucesso no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, elas voltam em clima descontraído às atividades, pensando na estreia no Campeonato Nacional no próximo final de semana. Eu estou falando da dupla Fla-Flu, que se une, né, contra a Federação do Rio de Janeiro. Pois é, rapaz. Daqui a pouquinho nós vamos explicar melhor esse assunto. Vamos ver. Parece até colônia de férias. Só que nem tudo que se vê é aquilo que se imagina. O que você espera dessa semana inteira aqui em Atibaia? Muito trabalho, muita dedicação para entrar voando. Corridinha e o tal futevôlei. Em Atibaia, o Flamengo se concentra para ter uma boa arrancada no Brasileirão. O início do Brasileiro nosso foi péssimo ano passado. Acho que em 12, 13 jogos fizemos 7, 8 pontos. Acho que se a gente fizer um bom início de Brasileiro, temos tudo para brigar lá em cima. Tem cara de férias, tem clima de férias. Depende de como se enxerga e, mais ainda, de como será o resultado disso no futuro próximo. Por exemplo, no Flu, Fred estava achando que ia ter moleza. Nada disso. O gramado das Laranjeiras virou uma academia. Muita malhação para a rapaziada que não joga desde 18 de abril, ao ser derrotada para o Botafogo na sede do Carioca. Dali em diante, um longo período de ajustes para o restante da temporada. Esse afastamento tem data para chegar ao fim. Contra o Joinville, sábado, no Maracanã, o Flu vai estrear no Brasileirão. A ansiedade está grande porque todo jogador quer estar jogando e quer estar mostrando seu potencial. A primeira rodada vai ser apenas um aperitivo para Marlon. Convocado para o Mundial Sub-20, ele pode ficar até 7 partidas fora da equipe. Fui convocado agora para a seleção, mas eu não penso na seleção ainda. Quero focar no jogo do Joinville
Quero vencer essa partida para que nós já possamos dar o primeiro passo com o pé direito. Fluminense e Flamengo. Você aí tem que ter atenção. Uma imagem pode até valer mais do que 1000 palavras. Só não se deixe enganar somente por elas. Pois é, né? A preparação do Flamengo e do Fluminense para a sequência aí de jogos e que terá início, né, neste final de semana no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Vamos sair do futebol, falar de vôlei. O técnico Zé Roberto fez convocação das meninas do Brasil. Vamos dar uma olhadinha então. Tá aqui o material no Globo, no portal GazetaWeb.com. De olho no futuro, Zé Roberto convoca a seleção e poupa Sheila e Fabiana. Técnico chama jovens atletas já pensando nos Jogos Olímpicos de 2020 e 2024 e diz que grupo não vai priorizar PAN ou Grand Prix daqui para frente, né? Então, um propósito que o técnico da seleção, né, José Roberto Guimarães, nesta segunda-feira, já deu o pontapé inicial para os trabalhos, não só de olho nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, mas já pensando nos próximos 6, né, ou até mesmo 8 anos, com a presença das centrais Letícia Rage e Mara e a ponteira Rosa Maria, desculpa. Entre as ausências estão ao oposto Sheila e a central Fabiana, poupadas diante do grande desgaste físico, mas garantidas no período de treinos após as competições no meio do ano. Zé Roberto ressalta por que não vai priorizar nenhuma competição. Tem aí a foto. Ao longo desses anos, a experiência sempre falou mais alto. Vimos que para se formar uma geração que possa competir bem, que seja vencedora, temos um trabalho de 8 a 12 anos a cumprir. A geração de 92, masculina, campeã olímpica em Barcelona, foi prematura. Aquela geração estava preparada para ganhar em 96 e acabou ganhando em 92. Ou seja, estava sendo preparada para ganhar 4 anos à frente, né? Então, de uma maneira até prematura mesmo, acabou sendo campeã olímpica. Jovens talentosos e que acabaram realizando um grande feito, afirmou Zé Roberto. Então está aí as razões do técnico da seleção, né, brasileira de vôlei feminino, falando justamente da convocação de 2 jovens já pensando nas Olimpíadas seguintes, não só em 2016, mas 2020, né? 2020 e 2024. Falando ainda de vôlei, tivemos no final de semana o Super Vôlei Etapa Maceió, que foi realizado na areia da praia de Pajuçara. Nós vamos acompanhar então como foi o desfecho desse assunto com imagens da TV Gazeta. Vamos ver. Na entrada, uma fila enorme. Muita gente chegou cedo e teve de esperar para assistir aos jogos. Não está deixando entrar, disse que está super lotado e a gente está aqui na espera, porque eu vim ver o vôlei, adoro o vôlei. Os maiores nomes do vôlei de praia atualmente participaram da competição. O Super Praia foi criado no ano passado para as duplas que mais se destacaram no circuito brasileiro. No feminino, a dupla campeã foi Ágata e Bárbara. E no masculino, a grande surpresa ficou com a vitória de Alisson Mamute e Bruno, por 2-1, em cima da dupla que liderava o ranking, Ricardo e Emanuel. E aqui comigo agora a dupla campeã dessa etapa, né? Foi uma vitória assim que você, eu acho que a dupla comemorou muito, né? Mas eu acho que você mais ainda, porque você vê se recuperando agora de uma cirurgia, né? E esse título com certeza foi uma vitória que vai ficar na sua história, né? Durante esses 5 meses, quase 6 meses aí, foi muito difícil. Um período muito difícil por um lado, porque ficar em casa assistindo, torcendo pelo Bruno, essa era a parte mais fácil, assim, mas eu queria estar aqui com ele jogando, mas ele teve paciência, calma. Sempre me dando força, a minha equipe também sempre comigo. Então, assim, passou um filme na cabeça naqueles 10 segundos ali no chão, 5 segundos, nem sei quanto tempo foi. Porque realmente, para um atleta, deixar de fazer o que ama, o que gosta, é muito difícil. E o que mais me motivou foi ver o meu parceiro, a minha equipe toda me dando força. E Bruno, para você, como foi isso aí? O Alisson falou muito bem. Não foi esperado o que aconteceu, né? 5 meses ele parado por conta da operação no joelho. No nosso planejamento de volta teve apendicite, então realmente quando eu penso nisso, penso que há 2 meses atrás o Alisson estava indo visitá-lo no hospital por causa da apendicite. É de arrepiar, realmente mostra como ele é guerreiro. Isso foi me inflamando num período que ele estava se recuperando, sabendo que eu precisava ajudá-lo o mais rápido possível, nem sei só com palavras às vezes. Então, chegar e no nosso segundo torneio, já praticamente o primeiro da volta do time, chegar e consagrar essa vitória em cima de atletas que acabaram de ser campeões da temporada, é muito satisfatório, realmente é de emocionar. E agora, o que vocês estão pretendendo?
Eu acho que o nosso principal foco agora, óbvio, circuito mundial muito importante. Eu venho me preparando para isso. O Alisson também teve essa margem de tempo para se recuperar, para chegar em condições de jogo no circuito mundial. Agora, que é óbvio que para a gente o mais importante, o que foi o mais gratificante aqui nesse torneio foi que a gente foi ficando competitivo, jogo a jogo, 7-7, o tempo todo buscando momentos difíceis atrás do placar. Então, isso foi de suma importância para a gente. Eu acho que isso dá mais força, dá mais energia, dá mais paciência para a gente começar bem o circuito mundial, que é o foco de todo mundo nesse ano. Muito obrigado, então, pela participação de vocês aqui, gente, o carinho do público, né, que veio aqui acompanhar. Parabéns para vocês e sucesso na caminhada. Obrigado, gente. Voltamos. Você acompanhou então essas imagens da TV Gazeta com a dupla campeã, né, do Super Vôlei, etapa realizada em Maceió durante o final de semana, né? Antes mesmo, na semana passada, já havia algumas partidas, mas teve os jogos decisivos no último final de semana, né? Etapa Maceió, que tem aí o Banco do Brasil como principal patrocinador dessas etapas que acabam percorrendo todo o país. O UFC terá mais um evento no próximo final de semana. Vamos colocar no vídeo para você as próximas lutas para que você possa ficar por dentro. Tá aí no dia 9 de maio em Adelaide, na Austrália. No card principal teremos a disputa entre Mark Hunt e Stipe Miocic. No peso médio, Brad Tavares e Robert Whittaker. Peso médio, peso meio pesado, o Sean O'Connell contra o Anthony Peroche. E no peso leve, Jack Mateus contra James Vick. Nós não teremos, assim, nenhum brasileiro que tivesse uma certa expressão para que nós possamos destacar nesse evento, mas teremos aí lutas interessantes. A expectativa é essa pelas categorias peso pesado, peso médio, peso meio pesado e peso leve no card principal no próximo dia 9, sábado que vem, né, nas primeiras horas de sábado para domingo. E nós vamos repercutir tudo isso já na próxima segunda-feira aqui no Canal Esportes. Anote em sua agenda. Nós vamos a um rápido intervalo agora, vamos dar uma pausa. Daqui a pouquinho nós vamos trazer notícias ainda, as manchetes da Gazeta, a preparação do CRB para enfrentar o Coruripe. E o Hulk, como é que vem para esse jogo da decisão? Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Voltamos já. Veículos, a sua concessionária Mitsubishi em Alagoas. Venha conhecer toda a nossa linha 2015 e surpreenda-se com toda a tecnologia, durabilidade e conforto dos nossos carros. Os melhores seminovos da cidade, o melhor pós-venda do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A qualidade de sempre que você conhece em alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura e serviços automotivos em geral. A Cane Mitsubishi, Maceió e Arapiraca. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. O maior presente que eu já ganhei. Ai, foi inesquecível. Eu esperei tanto tempo e quando chegou era muito melhor do que eu imaginava. Na hora que eu recebi ali, todo embrulhadinho, foi emocionante demais. No Dia das Mães do Parque Shopping, a gente capricha, porque depois que ela ganhou você, fica difícil achar um presente à altura. Compre e concorra a 3 vales compras de 10 mil e mais um Honda HR-V. Promoção Amor de Presente Parque Shopping. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo.
Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta, olha, não perca tempo, tá? Nós estamos ao vivo pelo portal GazetaWeb.com e acompanhe de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, ao vivo, você, assinante da NET, o programa Canal Esporte, sempre atualizando você com as principais notícias e tudo que está rolando no ambiente esportivo é destaque aqui no nosso programa. Nós daqui a pouco vamos falar dessa decisão do Campeonato Alagoano e também temos no nosso e-mail onde você pode interagir conosco através do canal esportes@tvmar.tv.br. Daqui a pouquinho nós vamos trazer também informações, né, de mais uma convocação que se aproxima para a seleção brasileira de futebol masculino, né, futebol profissional, onde o técnico Dunga deve anunciar daqui a pouco, às 11 horas, na sede da CBF no Rio de Janeiro, a lista oficial dos jogadores convocados para a Copa América. Vamos dar sequência ao programa, vamos dar uma passada no futebol internacional, no esporte internacional. Maradona é assunto aqui no Giro Internacional com imagens do Sport TV. Vamos ver. Sempre gostou de uma polêmica. E quando o assunto é o atual presidente da FIFA, então... Eu sim corri atrás de uma pelota. Blatter correu atrás de um champanhe. Essa foi só uma das duras críticas que Diego Maradona fez contra Joseph Blatter durante um evento esportivo na Jordânia. Campeão do mundo em 1986, o ex-jogador argentino declarou apoio ao príncipe da Jordânia, Ali bin al-Hussein. Le ha hecho mucho daño al fútbol desde que él está. Ya es hora de que dé un paso al costado y que nos deje a nosotros realmente, que venimos con mucha fuerza, a renovar este fútbol que cada vez está mais pobre e está mais corrupto. Além de Al-Hussein, Blatter tem como concorrentes o ex-jogador português Luís Figo e o presidente da Federação Holandesa de Futebol, Michael van Praag. A eleição acontecerá no dia 29 de maio. Líder disparada do ranking mundial, a americana Serena Williams não para de vencer nessa temporada. Com direito a um pneu, ela atropelou a compatriota Sloane Stephens e avançou para as oitavas de final do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. 2-7-0, parciais de 6-4 e 6-0. Na próxima fase, Serena enfrentará a vencedora do duelo entre a bielorrussa Vitória Azarenka e a croata Alia Tomljanovic. A NBA já escolheu o melhor jogador da temporada regular. É o armador do Golden State Warriors, Stephen Curry. Ele é o dono do recorde de cestas de 3 pontos em uma única edição da competição, 286. E também tem outros números de impressionar. Ele foi o jogador com o maior saldo de pontos dentro de quadra, 920. E teve o melhor aproveitamento da NBA em lances livres, com 91,4%, sendo 52 dos acertos consecutivos. Joga nada, né? Joga nada. Joga uma besteirinha só. Um pouquinho de nada. Pois é. Depois desse giro internacional, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Para o futebol de Alagoas, o Coruripe será o representante. Mas existe uma lamentação, eu diria que aqui, principalmente na capital, pelo fato da ausência do CSA. Nós vamos dar uma olhadinha nessa matéria do futebol interior, que fala justamente das equipes classificadas. Tá aqui, olha. Brasileiro da Série D já tem 34 de 40 times definidos. Vamos dar uma olhada então quem são os clubes já garantidos na Série D esse ano. É uma matéria muito interessante, já que com a definição dos 15 campeões estaduais no último final de semana, o Campeonato Brasileiro da Série D está com praticamente todos os seus participantes definidos. Das 40 vagas da competição, 34 já são confirmadas. Restam apenas as definições do Campeonato Acreano, Capixaba, Piauiense, Paraibano, Roraimense e Rondoniense. Ou seja, os campeonatos mais voltados aí na região norte, né, gente? Né? Tem aí do Centro-Oeste, que é o Capixaba, o Piauiense, que faz parte também aqui ainda da região Nordeste, Paraibano na região Nordeste, Roraimense, região Norte e Rondoniense também na região Norte do país. Vamos dar uma olhadinha então.
Em caso de desistência, a vaga seria ocupada pelo clube da mesma federação, melhor classificado, ou então pelo clube apontado pela federação estadual. Se o estado não indicasse representante algum, a vaga seria repassada à federação, posicionada no ranking nacional das federações, que indicaria uma equipe a ocupar o mesmo grupo da equipe regional. O que é que acontece? Isso é muito interessante porque às vezes acontece desistência. Os clubes conseguem vaga para participar da Série D, mas por entender que a participação acaba se tornando altíssima financeiramente, então a diretoria da equipe acaba entendendo que é inviável a participação do clube. E por isso, muitas vezes, acaba alguns clubes desistindo antes do início da competição, por ser uma competição cara, despesas de deslocamento. E tanto é que a Série D, na primeira fase, para evitar que esses clubes, os 40, eles sofram o impacto financeiro, ela regionaliza, ou seja, colocam clubes para se enfrentar com a proximidade de estados. Por exemplo, aqui em Alagoas, já é certo que o Coruripe vai enfrentar equipes de Sergipe, da Bahia, da Paraíba, no máximo, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, entendeu? Por quê? Porque ficam nas proximidades. Na primeira fase, não dá para que um clube do Nordeste enfrente um clube do Sul, por exemplo, por causa dos custos. Nem todo clube está preparado para isso. O regulamento da Série D está previsto para ser disputado entre 19 de julho, o início da competição, e 15 de novembro, na primeira fase. Os 40 clubes são divididos em 8 grupos, com 5 clubes cada, agrupados regionalmente. Os 2 primeiros de cada grupo conquistam classificação para a segunda fase. Os 16 classificados na segunda fase jogam em sistema eliminatório e jogos de ida e volta, iniciando as oitavas de final, onde classificam-se os clubes com melhor resultado agregado, considerando vitórias e gols marcados como visitante. Os 4 semifinalistas conquistam o direito de disputar a Série C em 2016. Os vencedores das semifinais jogam as finais em ida e volta, com o clube de melhor campanha realizando a partida decisiva em seus domínios. O melhor resultado agregado nas finais definirá o campeão da Série D em 2015. E aí os clubes que ainda não estão, os estados que ainda não têm os seus representantes definidos. Vamos lá. O Acre, que ainda falta a definição do campeonato estadual, do campeão, né? No Capixaba, o campeão estadual Desportiva ou Rio Branco, né, um dos dois estará na Série D. No Piauiense, o campeão estadual, que ainda também não está nenhum na final para ser decidido. No Paraibano, o melhor colocado, com exceção de Botafogo e 13, Alto Esporte, Campinense ou CSP, podem participar. O Rondoniense, o campeão do primeiro turno, Ji-Paraná ou Vilhena. E aqui já são os classificados. Vamos lá. Via estadual, Aparecidense de Goiás, Botafogo de Ribeirão Preto, Caldense, Central, Colo-Colo, Comercial, Colo-Colo é da Bahia, Comercial do Mato Grosso, Coruripe daqui de Alagoas. São as equipes classificadas pelo índice de aproveitamento dos seus respectivos estaduais. O Craque, que foi rebaixado ano passado, já tem vaga garantida na Série D. O Duque de Caxias, que foi rebaixado também no ano passado, tem vaga garantida. Aí vem pelo índice no estadual de novo, o Estanciano de Sergipe, Foz do Iguaçu do Paraná, Gama do Distrito Federal, Globo do Rio Grande do Norte, Goianésia, Guarani de Juazeiro, Imperatriz, Inter de Lages, Interporto do Tocantins, Jacuipense, via Copa Estadual de 2014, Lajeadense do Rio Grande do Sul também via uma Copa Estadual, né, no primeiro turno, Metropolitano, Nacional de Manaus, Operário de Várzea Grande no Mato Grosso, Operário do Paraná, campeão paranaense esse ano, Red Bull de São Paulo, Remo do Pará, Resende do Rio de Janeiro, Santos do Amapá, São Caetano, que já chegou a disputar campeonato brasileiro, né, contra o Vasco, né, da primeira divisão em 2000. Serra Talhada de Pernambuco, o 13, que foi rebaixado no ano passado, né, da Série C para a Série D, o Vila Nova, Volta Redonda e o Ipiranga do Rio Grande do Sul são os clubes classificados para a Série D. Muitos deles o CSA tem mais tradição e que poderia estar presente, né, mas infelizmente o momento mostra que essas equipes têm hoje uma condição melhor do que o CSA, né, conseguiu esse índice em campo na bola. E, infelizmente, o CSA, com tantos títulos e conquistas e tradição, ficará mais uma vez no meio do caminho. Então tá aí os classificados da Série D para você que acompanha o canal Esportes. Sem perder tempo, vamos trazer então aqui, e você viu que tem muitos clubes ainda
classificados para a Série D do Campeonato Brasileiro, alguns deles ainda em processo de disputa dos seus estaduais, né? Vamos trazer as manchetes da Gazeta? Vamos dar uma olhadinha então o que é que a Gazeta traz como manchete na sua capa desta terça-feira. CRB tenta mudar o horário da final. Federação Alagoana fez valer poder de decisão e jogo está mantido para as 10 horas. Grande final do Campeonato Alagoano 2015 entre Galo e Coruripe terá transmissão ao vivo da TV Gazeta para todo o estado. E era essa a briga, né, do CRB, de não querer a transmissão, né? Da decisão contra o Coruripe. Você sabe por quê, gente? Porque quando é um CSA e CRB na final, há certeza de que o estádio é lotado. CRB e Coruripe, com todo respeito ao pessoal do Litoral Sul, pessoal de Coruripe, mas todos nós sabemos que o Coruripe não consegue lotar nem seu estádio. O Coruripe não consegue lotar nem sua casa. Como nós vamos pensar que o Coruripe vai trazer uma torcida fantástica para o estádio Rei Pelé para encher e ficar tete a tete com a torcida do CRB? A torcida do CRB, por sua vez, todos nós sabemos que pode lotar sozinha o estádio Rei Pelé. Muito maior que isso. Se tivesse 2, dava para lotar a torcida do CRB. Mas a gente sabe também que muitos torcedores, por causa do horário das 10, preferem ficar em casa. Vai trabalhar no dia seguinte. A partida ainda pode ter uma prorrogação. A partida ainda pode ser decidida por pênaltis. E aí, meu irmão, o jogo começa na quarta, mas só vai terminar na quinta, se isso acontecer. Porque nós vamos avaliar da seguinte forma. O jogo começa de 10. Vamos supor que depois dos 90 minutos, mais o intervalo ali, 11h30, 11h40, 11h45. Mais 30 minutos de prorrogação, meia-noite e 15, sem contar com os intervalos. Meia-noite e 15, meia-noite e 20. E aí, se tivermos decisão por pênaltis, aí não tem horário estipulado, vai depender do aproveitamento dos jogadores. Então, meia-noite e meia, 1h da manhã, os torcedores estão ainda no estádio, pô. 1h da manhã. Então é realmente uma situação muito difícil essa, que nós precisamos citar também. Recuperado de lesão, Alisson do Espírito Santo faturou o Super Praia. Você viu aqui as manchetes no Canal Esportes, né? A matéria da TV Gazeta. Agatha e Bárbara venceram Larissa e Juliana daqui de Alagoas por 2-1 e também acabaram sendo campeãs no feminino, né? No Super Praia. Aqui nas manchetes da Gazeta você também tem como informação: cada jogo é uma situação, diz técnico Lorival Santos, que vai manter o mistério na equipe do Coruripe aí para esse jogo contra o CRB. Do lado aqui, o Asa já pensa na Copa do Brasil. Alvinegro deve iniciar contratações em breve e Lino volta ao CSA para o Sub-20. Time Sub-20 do CSA vai ter Lino novamente. Grande trabalho aí que o Lino faz. Eu gosto muito do trabalho do Lino. Lista para a Copa América sai hoje, daqui a pouquinho na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o Dunga vai estar divulgando. Ainda na Gazeta tem aqui, no Atlético Mineiro, quarteto festeja o 6º título da equipe. Giovani, Marcos Rocha, Leonardo Silva e Guilherme. Tem pouco mais de 4 temporadas pelo Atlético, mas já comemorou o 6º título pela equipe. Após título, o presidente Alírio Moraes diz: acabou a história de coitadinho no Santa Cruz. Internacional é campeão pela 5ª vez no Gaúcho. Rafael Silva previu gols decisivos no jogo do Vasco em março. Foi naquele jogo da enchente onde o Vasco perdeu para o Flamengo, né? Não teve aquele jogo que alagou tudo ali? Né? Que o Vasco perdeu por 2-1, ainda na fase de classificação do Carioca. O Vasco perdeu para o Flamengo, 2-1. Alexandre fez aquele gol da poça d'água ali. Depois do jogo, o Rafael Silva gravou um vídeo dizendo que faria o gol do título do Vasco. E querendo ou não, ele não foi de fato de direito o gol do título, mas foi um gol importantíssimo para o título, não é? Peixe conquistou mais títulos na Vila. Após vitória suada, Santos soma 9 troféus no estádio. E aí a foto do Rafael Silva, jogador do Vasco da Gama, comemorando o título do último final de semana em cima do Botafogo, né? Vasco campeão carioca em 2015. Vamos dar sequência ao Canal Esportes. Vamos trazer então, o que é que nós podemos aí, produção? Trazer? Galo TV? Vamos lá então trazer o material da Galo TV. Os bastidores da partida do último final de semana, primeiro duelo entre Coruripe e CRB no estádio Gerson Amaral e o apelo feito, né, pelo departamento de marketing do CRB para que a torcida possa invadir o Rei Pelé amanhã à noite nesse duelo que vale o título estadual na temporada. Vamos...
Pois é, tá aí então todo o promocional feito pelo marketing do CRB para esse duelo decisivo do Campeonato Alagoano amanhã à noite, às 10, no estádio Rei Pelé, CRB e Coruripe. Pois é, rapaz, o CRB aí que vem com problemas pro jogo, o técnico Alexandre Barroso. Pois é, rapaz, ia falar do Ademir Fonseca. Pois é, o Alexandre Barroso com problemas ainda, com dúvidas para poder definir esse time do CRB, e a matéria do Globo Esporte já faz referência justamente a essas interrogações que o técnico Alexandre Barroso tem no elenco. Vamos ver. Zé Carlos é liberado, mas Olívio e outros 3 são dúvidas para a final. Zagueiro Gabriel, laterais Gleidson Souza e João Vitor também estão em tratamento no departamento médico. O médico do clube explica a situação de cada atleta. Tá aí o Zé Carlos de volta, aí vai voltar a ficar à disposição. Acho interessante demais essa estratégia, porque o Zé Carlos já não jogou no segundo jogo contra o Asa, em Arapiraca, e não jogou a primeira partida contra o Coruripe, né? E ficou se preparando. Agora chega o momento, né? Chega o momento do Zé Carlos voltar. O Gleidson Souza está com dor no glúteo, na região posterior, mas teve uma evolução e acredito que estará apto. O João Vitor voltou a sentir o adutor no treinamento. Teve um edema e está em observação, mas não dá para confirmar se vai para a partida. O Gabriel também está sentindo o adutor, também é dúvida, mas já teve uma evolução. Quanto ao caso do Olívio, requer maiores cuidados, afirmou o técnico do médico do CRB, doutor Luiz Fernando Barros. Está aí a dúvida do CRB, Olívio. É o que mais preocupa hoje o departamento médico do CRB. No Coruripe, a palavra de ordem é superação. Não sou eu que estou dizendo não, viu gente? É o Mazinho, volante da equipe do Coruripe. Tem que falar agora em superação, esquecer o desgaste. E olha que o Coruripe vem jogando, eu diria até que mais do que o CRB nos últimos dias, pelo fato do compromisso da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha então, vamos ver. O que é que o Mazinho fala em superação? Admitiu o cansaço do Coruripe, mas garante é hora de dar o máximo. Tem que dar o máximo e algo mais, do máximo ainda, para o Coruripe ser campeão, se quiser ser campeão. Nos últimos 29 dias, o Coruripe jogou 10 partidas. Expectativa agora é para a finalíssima do Alagoano na próxima quarta-feira no Rei Pelé. Tá aí o Mazinho, volante, falando dessa maratona de jogos do Coruripe, né? 10 partidas nos últimos 29 dias, né, que o Coruripe disputou, contando o Alagoano, Copa do Brasil, né? Competições que a equipe participou, né, durante esses últimos dias, durante esses 29 dias. Mais um jogador do Coruripe, destaque aqui no Canal Esportes. Bom, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, né? Nós teremos jogos nesta terça-feira, então não custa nada você colocar na sua agenda quais os jogos que nós teremos nesta terça-feira, a principal competição de clubes do continente, né? No continente europeu, obviamente, né? E nós teremos essas 2 partidas, é a fase de quartas de final da competição. Quem passar estará na semi. Nós teremos o duelo entre Barcelona e Bayern de Munique e a Juventus jogando contra o Real Madrid. Não é isso? Será hoje, né? Aliás, amanhã, desculpa. Hoje nós teremos Juventus e Real Madrid às 3h45 da tarde e amanhã Barcelona e Bayern de Munique. O jogo de hoje é Juventus e Real Madrid. Amanhã nós vamos mostrar os gols dessa partida, né? Se é que nós vamos ter gols nesse jogo. O duelo da volta vai ser entre Bayern de Munique e Barcelona na terça-feira que vem, no dia 12. E no dia seguinte, dia 13, quarta-feira que vem, de amanhã a 8, o Real Madrid jogará em casa contra o Juventus da Itália. Né, rapaz? A velha senhora, velha e tradicional senhora, voltando aí em grande estilo à condição de destaque, né, no futebol internacional. Libertadores da América também terá justamente duelo neste meio de semana e você aqui não perde um só detalhe. Vamos trazer logo na sequência como é que fica essa condição em termos de jogos, para que você vá anotando aí, coloca na sua agenda os duelos que fazem parte dessas oitavas de final da competição. Vamos ver então. River e Boca, clássico na próxima quinta-feira no Monumental de Núñez, às 9 da noite. Amanhã nós teremos São Paulo e Cruzeiro, clássico no Morumbi. O Guarani do Paraguai enfrenta o Corinthians no Defensores del Chaco também amanhã. O Montevidéu, uma das surpresas da primeira fase, enfrenta o Racing na quinta-feira, às 6h45 no horário de Brasília. Na terça-feira passada nós já tivemos Universitário Sucre e Tigres. Primeiro resultado aí positivo para o time mexicano, que vai jogar a partida da volta em casa já nesta terça-feira, dia 5, ou seja, hoje,
Horário 11 da noite, no horário de Brasília, o duelo da volta entre Tigres e Universitário Sucre. Na quinta-feira nós teremos também o Emelec jogando contra o Nacional de Medellín. Primeiro jogo em Guayaquil, no Equador. Partida da volta prevista para quinta-feira que vem na Colômbia. Estádio Atanásio Girador. E também teremos amanhã o Atlético enfrentando o Internacional, outro duelo brasileiro nestas oitavas de final da Libertadores. E também hoje nós teremos pela Libertadores o Estudiantes de La Plata, da Argentina, enfrentando o Santa Fé da Colômbia, jogo marcado para as 8h45. São 2 jogos nesta terça-feira, alguns jogos sendo disputados, principalmente os confrontos entre clubes brasileiros amanhã, e na quinta-feira nós teremos o encerramento desta fase de ida dos jogos nessas oitavas de final da Libertadores da América. A Copa do Brasil também é assunto aqui no Canal Esportes, né? Até porque a Copa do Brasil está em andamento e temos o CRB para enfrentar o Grêmio numa sequência aí de competição. A preparação do CRB também está sendo voltada para isso. O CRB que ainda tem 3 competições, né? Mesmo antes desse jogo contra o Coruripe, o CRB tem outras 2. A Copa do Brasil, numa sequência, e a Série B, que já começa no próximo final de semana. Vamos dar uma olhadinha, então, nos confrontos que nós vamos ter na sequência aí da Copa do Brasil, para você em casa ficar bem informado. E nós já, inclusive, tivemos um primeiro jogo sendo realizado nesse duelo entre Sampaio Corrêa e Palmeiras, né? Jogo que foi realizado semana passada. Esse jogo só vai acontecer na próxima semana. Nós teremos todos os jogos na próxima semana da Copa do Brasil. Aliás, alguns jogos na próxima semana, mas nesse meio de semana nós teremos, por exemplo, esse duelo aqui, ó. Vamos colocar no vídeo para você. O clássico entre Avaí e Figueirense, né? Será também amanhã às 10 da noite. O Campeonato Catarinense que está numa briga triste, o Figueirense com o Joinville. O Joinville comemorou o título, mas está no tapetão o processo. E pode ser que o título seja entregue ao Figueirense pela escalação de um jogador irregular. Meu amigo. O Maringá vai jogar contra o Santos amanhã às 10 da noite. Chapecoense e Sport na Arena Condá. Isso é Copa do Brasil, viu, gente? Na quinta-feira, o Independente do Pará vai enfrentar o Goiás, o Independente que foi segundo colocado, né, no Campeonato Paraense, perdeu a decisão para o Remo durante o final de semana. O Fortaleza, campeão cearense, naquele jogo fantástico, vai enfrentar o Curitiba, que foi vice-campeão paranaense, no Castelão, às 7h30 da noite. O Motoclube joga na quinta-feira contra a Ponte Preta. Na semana que vem, na quarta-feira que vem, o Cuiabá joga contra o Vasco, é o primeiro jogo entre as equipes. Também na semana que vem, o América de Natal joga contra o Atlético Goianiense. E aí a maioria dos jogos na semana que vem. Já na quarta-feira que vem, de amanhã às 8, o CRB joga contra o Grêmio no estádio Rei Pelé. CRB que vai aí de 3 jogos em casa, viu, gente? É uma oportunidade do CRB ganhar dinheiro. Joga contra o Coruripe amanhã, depois joga contra o Bragantino no final de semana pela Série B e depois pega o Grêmio no Rei Pelé, ou seja, 3 jogos seguidos em casa. Vai ser uma oportunidade para o CRB ganhar um bom dinheiro aí, essa sequência de jogos. E são jogos interessantes. Primeiro contra o Bragantino, no sábado. É realmente uma estreia de Série B. Então tem motivação para o torcedor ir para o estádio. E depois o Grêmio na Copa do Brasil, que é um grande adversário, top do futebol brasileiro, vice-campeão gaúcho. Então, o CRB tem a expectativa de grandes rendas aí na sequência. E para fechar os duelos dessa fase, o Paysandu enfrenta o ABC na próxima terça-feira na Curuzu. São os jogos que fazem parte da Copa do Brasil nesta fase decisiva da competição. Com seleção em alta, o técnico Dunga daqui a pouco convoca justamente os jogadores para a Copa América. Vamos trazer então esse material aqui do Globo Esporte para que a gente possa encerrar o Canal Esporte de hoje. Vamos ver. Com seleção em alta, Dunga divulga a lista de 23 para a Copa América do Chile. Em 8 partidas após o Mundial de 2014, a equipe soma 8 vitórias e mantém 100% de aproveitamento. O treinador entra no top 5 de melhor aproveitamento do time canarinho. E vem fazendo um grande trabalho mesmo o Dunga, né? Rapaz, que sacudida ele deu na seleção. Parece que os 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, desde que o Dunga chegou à seleção brasileira, olha que o Brasil já pegou muita carne de pescoço, viu, nesses amistosos aí. Enfrentou a Argentina, jogou contra a própria Alemanha. Então nós não podemos dizer aqui que o Dunga pegou aqui só filé, não. Só pegou galinha morta, não. Pegou seleções, e eu vou dizer, seleções com o seu time principal e venceu. Né? E venceu.
Então é assim, olha, é um trabalho que precisa ser reconhecido. Nós temos que parar, gente, sabe, com as críticas, porque tem pessoas que confundem a crítica construtiva em só querer bater. Tem gente que só gosta de bater. Tudo que abre a boca é para dar pancada, é para dizer que não presta e o cara pode fazer o que for e vai continuar não prestando. Não é assim que funciona. Nós temos que também dar a mão à palmatória, entender que o Dunga, que eu também não é o meu preferido para o comando técnico da seleção, mas o cara está fazendo um grande trabalho, pô. Eu não posso chegar aqui e dizer que o cara não está fazendo um bom trabalho na seleção. Né? E os amistosos mostram isso. Porém, como torcedor, e aí eu vou sair da figura de comunicador para o lado do torcedor. Para mim, o que interessa é na hora que a batata assa, meu irmão. Na hora da competição, valendo, oficial. Amistoso, para mim, nada é a mesma coisa. Entendeu? Agora, nós temos que reconhecer que os resultados são favoráveis. Eu queria que na Copa o Brasil estivesse jogando a bola que ele está jogando hoje. A motivação é outra, não é? Em 8 partidas após o Mundial de 2014, a equipe soma 8 vitórias e mantém 100% de aproveitamento. Eu tenho, Fábio Novaes, como chegar aqui e dizer que um treinador que jogou 8 partidas, venceu as 8, está fazendo um trabalho ruim? Eu não sou louco, porque sair daqui você pode botar uma camisa de força e me levar para Portugal Ramalho, se eu estiver dizendo um negócio desse. Não tem como, não é? Treinador entra no top 5, melhor aproveitamento, está aí então o Dunga. Vai convocar a seleção brasileira hoje. No desempenho pós-Copa, a Argentina e a Alemanha, que disputaram a decisão do torneio em 2014, ocupam a 8ª e 9ª colocação, respectivamente. Vamos mostrar esse gráfico aqui, que para mim o que interessa é isso. Vamos lá. O Brasil de Dunga, da Copa do Mundo até os amistosos de março. Primeiro Brasil com 24 pontos, isso é em relação, tá, dos jogos preparatórios que essas seleções realizaram depois da Copa do Mundo, viu? Só para que a gente possa entender o gráfico aqui. Brasil, 24 pontos. A Inglaterra, 22, tá certo? 7 vitórias, né? A Inglaterra tem e um empate, não é isso? O Brasil, 8 jogos, 8 vitórias. A Itália vem em terceiro ao lado da Colômbia com 18 pontos, 5 vitórias e 3 empates nos jogos amistosos. Em quinto, o Uruguai com 17 pontos. França e Bélgica também 17, com 5 vitórias no retrospecto. Só que o Uruguai, a França e a Bélgica também têm 2 empates. E a França ainda perdeu um amistoso, né? Tem um jogo a mais em relação aos outros. A Argentina só somou 15 pontos, está em 8º. 5 vitórias e 2 empates e uma derrota, né? Aliás, não foi derrota, foi... O Brasil venceu, não foi a Argentina, não. O Brasil venceu amistoso com a Argentina, não? Venceu, não foi? Pois é. A Alemanha, 14 pontos. Ah, não, desculpa, gente. A Argentina não teve empate. 5 vitórias e 2 derrotas, tá certo. Em nono, a Alemanha com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A Espanha com 12, com 4 vitórias e 4 derrotas. Portugal com 4 vitórias e 3 derrotas, também tem 12 pontos. A Suíça vem logo na sequência com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E a Holanda em 13º, está aí entre as 13 seleções melhor colocadas, tem apenas 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Então o trabalho do Dunga está sendo reconhecido e amanhã nós vamos trazer aqui na sequência do Canal Esportes mais detalhes desta convocação da seleção para a Copa América, né? Os 23 jogadores convocados pelo treinador Dunga para essa competição oficial que a seleção vai participar. E, é claro, também trazer mais notícias do último dia de preparação do CRB para enfrentar o Coruripe. Do Coruripe, surpresa mais uma vez chegando nesta decisão e tudo que envolve os bastidores e o futebol brasileiro. Não só em Libertadores, mas também o desempenho dos brasileiros no futebol europeu. Um grande abraço para você. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. E amanhã teremos um novo encontro a partir das 8 da manhã em mais um Canal Esportes. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.